Samuel. Samuel, ele é enviado a Jessé. Jessé, ele tinha 7 filhos e Deus queria ungir um dos filhos de Jessé. E quando Samuel chegou na casa e se identificou, Jessé mostrou um dos seus filhos. E Samuel falou para ele assim: não, certamente não é esse que o Senhor quer ungir. Porém o Senhor disse a Samuel: ora, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor vai rejeitar. Não vê com os olhos do homem. O homem vê o seu interior, mas o Senhor vê o coração. Coração de Saul, já estava em outros pensamentos, em outros lados. Então precisamos de um rei novo, mas que esse rei seja segundo o coração do Senhor. Então não atentes para a aparência de nenhum deles, porque não são esses que estão aqui. Você tem outro filho, Jessé? Sim, eu tenho um que é pastor de ovelha. Nem foi assim que ele falou, não. Falou que ele cuidava das ovelhas. Porque quando a pessoa era rico, eles chamavam pastores, colocava como pastores de ovelha. Mas ali não, o Davi, ele chamou ele de apacentador de ovelha. Então, o que aconteceu? Deus procura um homem segundo o seu coração. Mas, acima de qualquer coisa, Ele procura um homem que obedece a Deus. Um homem que é temente a Deus. E Davi, o filho de Jessé, foi escolhido, pois era um homem segundo o coração de Deus. Apesar dele ter sido escolhido, não em um momento de estar junto à família, ele estava separado, cuidando das ovelhas, e a família estava em casa, todas em casa, mas só ele estava fora. E Deus procura aquele homem. E nós vimos através de Saul um julgamento, porque Saul ia ser também ungido rei. Mas através das faltas dele, dos pecados dele, Deus se arrependeu. O Espírito de Deus se retirou dele, porque ele não se arrependeu do que ele estava fazendo. Ele estava idolatrando, ele estava envolvido com feitiçaria, idolatria, culto a ídolos, e ele rejeitava a palavra do Senhor. E o Senhor também o rejeitou para que não seja rei. Então nós vamos aqui em lugar do Espírito de Deus, um espírito maligno perturbou a Saul. E Saul se levantou, sentia-se profundamente um miserável, deprimido, chegando até a loucura. No Salmo 18, nós falamos sobre a angústia,
angústia que o Saul ficou por isso. Esse espírito, pode ter sido enviado para humilhar a Saul, de modo que ele procurasse o socorro do Senhor. Quantas vezes na vida nós somos humilhados para poder procurarmos a Deus? Porque quando tudo está correndo bem, você não está nem aí para glorificar, para buscar, para ser temente a Deus. E ele entrou em desespero, um tremendo desespero. E ele ficou deprimido, Deprimido, literalmente, pressionado para baixo, ou seja, sem liberdade. Saul estava deprimido, pois se sentia rejeitado. Ele havia sido escolhido para ser rei e tinha prometido obedecer a palavra de Deus. Contudo, criou as suas próprias regras e não seguiu o Senhor. Quando confrontado, colocou a culpa em outras pessoas. É sempre assim que acontece, Nós nunca assumimos a nossa culpa. Você já assumiu a sua culpa diante de Deus do que você fez de errado? Você tem assumido? Sob a orientação divina de Samuel, unge a Davi para ser rei. Lá no versículo 13, fala assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era de modo, aparência bonita, ele tinha uma aparência bonita, e mandou-lhe, disse o Senhor: levanta-te, unge, pois é este que está aí. Foi o momento que mandou chamar para ungir a ele como o rei. Então, esse espírito ali pode ter sido enviado para humilhar a Saul, de um modo que ele procurasse o socorro do Senhor. Ele havia sido escolhido para rei. Ele tinha prometido ao Senhor, que iria obedecer. E sob a orientação divina, Davi foi ungido. Enquanto o Espírito do Senhor descia sobre Davi, tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, o espírito maligno atormentava a Saul. Verso 16, 14, fala assim: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Esse espírito maligno poderia ser entendido como uma depressão que tomou conta da vida dele, da alma dele, fazendo com que ele tomasse as suas decisões sem ir ao Senhor em oração, em conversa, e ele ficou muito atormentado. E Saul, ele desobedeceu a direção clara de Deus para a sua vida. Quando isso acontece, ele clamou ao Senhor. Ele clama ao Senhor. E vê aí uma perturbação. Deus tem plano para curá-lo, a depressão. Nós sabemos que nós estamos num momento difícil em nossas vidas,
nesse processo de pandemia, de isolamento, né, de termos que ficarmos em casa para nossa proteção. E os nossos costumes de estar em grupo, de estar na igreja, buscando a Deus, tem nos deixado triste, tem nos deixado deprimido. E porque faz falta, né? Essa comunhão com Deus e na unidade da igreja, na comunhão da igreja, nos faz falta para cada um de nós que temos, né, a bênção de Deus, a graça de Deus em nossas vidas, porque Ele fala que a graça dele nos basta, né? E nós temos, então, várias curas para isso. No Salmo 6, verso 3, diz assim: Davi recorreu misericórdia de Deus. Davi recorre à misericórdia de Deus. O Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue em teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Quando você se vê perturbado pela depressão, Deus tem um plano para curar. Deus tem plano para a cura. E aqui nós vimos a depressão chegando a Saul. Por ele não ser ungido, ele se sentiu rejeitado. Mas no Salmo 42, verso 1, diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O que nós precisamos? Nós precisamos ter uma total dependência de Deus, para que no momento das dificuldades, das tribulações, da depressão, nós estarmos debaixo das asas de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Porque nós precisamos de Deus em tudo. E o rejeitar o Espírito Santo de Deus é um pecado não perdoado. No Salmo 3, 4, nós vemos também que fala assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Se eu clamar ao Senhor, Ele vai me responder. Ele vai me responder. Nós temos que clamar por Ele. No Salmo 3, verso 5, também fala assim: deleito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustentou. O Senhor quer dizer aqui assim: descansa em mim, que eu vou cuidar do amanhã para você. E hoje em dia nós temos tanta preocupação com o nosso amanhã, com o que vamos fazer, né? Como é que vamos ao supermercado? Como é que vamos a um hospital? Eu, por exemplo, digo que eu passei um mês dentro de um hospital. Foi enfermaria, UTI, enfermaria, até que minha mãe veio a óbito.
E em todo momento eu estava clamando ao Senhor: Senhor, não me deixe que nada venha acontecer comigo, porque quem vai cuidar da minha mãe? E minha oração era sempre essa, sempre pedindo ao Senhor isso. E eu consegui ficar com ela até o finalzinho da vida dela. E eu sempre falando para ela: fica em paz, fica em paz. E a nossa vida é assim, a nossa vida é um sopro. Em nossa vida nós temos que procurar amar mais as pessoas. A palavra fala para amarmos ao próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós não amamos o próximo porque nós não amamos a nós mesmos. E o que fala que você amar o próximo é porque Deus pede isso para cada um de nós, para estar amando ao próximo. No Salmo 6, verso 8, fala assim: apartai-vos de mim todo que pratica iniquidade, porque o Senhor ouve a minha voz, ouve o meu clamor. Nós sabemos que Deus ouve. Deus ouve a nossa voz, Deus ouve o nosso clamor. Ele pode atender e pode não atender, porque tem que ser a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita para nós. E muitas vezes nós sentimos muito egoísta, nós não queremos perder nada nem ninguém. Mas Deus, Ele é perfeito. Ele quer o melhor para nós. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono da nossa vida. Ele tira a vida. Ele dá a vida. E nós temos o livre-arbítrio de fazer dela o que queremos. Como Saul fez. De vez dele agradar a Deus, ele foi agradar a outros espíritos, né? A procura de espírito, a procura de feitiçarias, e isso o deixou distante de Deus e ele ficou deprimido, né? Deu uma depressão nele muito grande, consequência dos seus atos. Salmos 10, 14 diz assim: estou ciente que Ele tudo vê. Nós sabemos que Deus tudo sabe, Deus tudo vê, mas muitas vezes nós fazemos de conta que Ele não vê, né? Às vezes, aquele pecado escondido, mas Deus não está vendo, Deus não vai ver isso. Deus vê todas as coisas. Você pode ir para a profundeza do mar. Você pode ir para o lugar mais escondido que ninguém possa ver. Mas Deus vai estar vendo o que você está fazendo. Deus está ali vendo o que você está fazendo e você vai ser julgado por isso. O Salmo 17, 8 também fala assim: guarda-me como a menina dos seus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Guarda-me como a menina dos olhos. É reconhecer que Ele irá cuidar de você nos seus momentos tristes, nos seus momentos de tribulação, nos seus momentos que você está, oh Deus, não sei mais o que fazer. O Senhor vai estar com você te ajudando a resolver. Peça a Ele, conversa com Ele. Aquele diálogo importante que você precisa ter com Ele, que você não tem há muito tempo, tenha esse diálogo com Ele, que Ele vai resolver.
O Salmo 35, 17 diz assim: até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da alma dos violentos, dos leões. Até quando o Senhor vai ficar olhando? Ele vai ficar olhando você quando você louvar Ele, você engrandecer o nome dEle, você está buscando Ele. Ele vai te livrar de todo mal, vai livrar a sua alma do inferno. Mas para isso tudo tem que ter o quê? Obediência. Mas no Salmo 51, verso 12 e 13 também, ele fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Buscar restauração. Nós precisamos estar a cada dia restaurando a nossa vida com a palavra do Senhor. Restauração. Restitui a alegria com a salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Restaurar. O vaso precisa ser quebrado para ser restaurado. O vaso precisa ir para a mão do mestre para ser moldado. O diamante precisa ser lapidado. Nós precisamos ser lapidados pelo Senhor a cada dia da nossa vida, para que possamos vestir as vestes brancas e ter o nosso nome no livro da vida. O Salmo 55, 16 diz assim: eu, porém, invocarei o Deus da minha salvação, e a Ele orarei. Eu, porém, invocar o nome do Senhor. Invocar. Como que eu vou invocar o nome do Senhor? Em que sentido é invocar o nome do Senhor? É entregar a sua vida a Ele. Entregar a sua vida a Ele. Deixar o passado, as coisas ruins que você fez. Começar uma vida nova, restaurada, restaurar. E nessa restauração, todos vão ver e vão falar: aquele lá é do Senhor. Ele entregou a vida para o Senhor. Muitos vão te criticar. Ah, aquele amigo lá nosso nos deixou, nosso amigo de copo, nosso amigo de farra, nos deixou para ir para a igreja. É o Bíblia. E muitas pessoas dentro dos seus lares também vão criticar você. Vai ser difícil, porque seguir a Cristo não é fácil, não. Seguir a Cristo é como você nadar contra a correnteza. Porque a porta para os céus, ela é estreita. A porta para o inferno, ela é larga. E hoje nós vemos nesse mundo as distorções dos valores familiares, as distorções das famílias. A maioria aceita, acha aquilo legal, porque o pecado é assim, o pecado é bonito, o pecado te atrai, né? Ele te deixa assim, é como a serpente quando chegou ali no jardim para lhe enganar. Ela é astuta, ela é coisa assim que
vem agradando para te pegar, para te destruir. Não é para o seu bem. Ela vem para o teu mal. Porque o diabo veio para matar e destruir. Quando você vê matança, é o diabo. Quando você vê destruição de lares, é o diabo. Porque Deus não quer isso. Deus preparou um jardim para que fosse desfrutado das melhores formas. Mas o homem em si, pensando no eu, na minha carne, ele destruiu tudo isso. Mas não ficou em vão. Houve o castigo. E ainda há castigo. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar boas coisas, você vai colher coisas boas. Mas se você plantar coisas ruins, você vai colher coisa ruim. O que você está plantando? Como é que o seu coração está? Você tem sede de Deus? Se você sente sede de Deus, ore a Ele. Peça perdão dos seus pecados. Busca estar na presença dEle, obedecer às vontades dEle. A palavra dEle fala, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler os mandamentos dEle, que Ele deixou de exemplo para cada um de nós, para que possamos conseguir uma vida tranquila, eterna, uma vida com Cristo Jesus. E que fique isso na sua mente, no seu coração. Reflita. Entregue sua vida a Jesus. Não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Hoje eu posso estar bem aqui, estou aqui, mas eu não sei do amanhã. Amanhã pertence a Deus. Amanhã é Ele, é dono da vida. E que Deus seja contigo.